Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui na ABC Sistêmicos Associação. Meu nome é Hilton Moura, sou constelador familiar e faço parte da diretoria executiva da associação, que está iniciando agora este ano de 2023 e nós vamos até o 2025. Hoje nós temos uma convidada que, na verdade, ela foi uma das fundadoras da ABC, da Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos, e hoje ela vai nos brindar com uma fala, né? Vai nos brindar aí, trazendo para nós conhecimento, trazendo para nós um pouco do seu trabalho, da expansão que as constelações familiares estão tendo, né, no Brasil e em muitas regiões. A gente vai aguardar um pouquinho a Zaki para... Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. A gente vai aguardar um pouquinho para que ela possa entrar aqui e iniciar. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre o currículo da Zaki. É um currículo enorme, assim, é um currículo extenso. Não vou ler todo ele aqui, vou deixar para que ela mesma possa falar sobre o currículo dela, né? Mas vou falar sobre algumas partes aqui do currículo dela. E ela está aqui já se preparando. Enquanto isso, eu vou falar aqui, acabou de entrar na live, vou falar sobre o currículo. Gente, assim, ó, socióloga, psicoterapeuta formada nos Estados Unidos, é escritora, ela foi, como eu falei há pouco, ela foi sócia fundadora, ela foi uma das fundadoras da ABC, da Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos, ela é membro da Hellinger Science, ela foi fundadora do Instituto de Constelação Familiar que carrega o nome dela, né, Zaki Meredith. E ela ministrou treinamento, palestras em constelações na Assembleia Legislativa de Fortaleza, no Banco Central de Brasília. Fez workshop em Lima, no Peru, no Uruguai, na Flórida, nos Estados Unidos. Olha, posso dizer assim, caminhou bastante. É muita coisa realmente, eu vou deixar para que depois ela possa falar um pouco mais. É especialista em transformação pessoal e foi convidada para palestrar sobre campos e constelações no simpósio da Índia sobre constelações familiares. E eu estava olhando aqui, Isaac, nós temos uma coisa em comum. Deixa eu colocar você já aqui na live. Coisa em comum aqui, nós fomos alunos da Ingela. Também fui a Ingela, maravilhosa. Ai, A peraí. Zaki, aluna de Bert Hellinger, de Rupert Sheldrake, de Barbara Brennan, de Lawrence. Eu estava dizendo que também fui aluno da Ingela, então nós temos em Ah, comum essa sim. professora aí maravilhosa, né? Nossa, ainda é fantástica, fantástica. É Você está me fantástica. ouvindo bem? Você está me ouvindo Sim, bem, né? estou sim, Ah, que estou. legal. Você sabe, Hilton, se alguém tivesse me falado 20 anos atrás que a constelação iria ser o que é hoje, eu até não teria me espantado, mas seria algo assim, como se fosse um fenômeno, porque quando a gente começou a estudar a constelação na primeira formação no Brasil, a gente ficou assim, como se tivéssemos o segredo, realmente descoberto o segredo, né? Dito. E então ficamos assim, nos achamos bem, assim, cheio de poder, importante, porque sabíamos que tínhamos um fenômeno, uma coisa maravilhosa em mãos. Mas para chegar onde chegou, foi algo demais, sabe? Foi demais. Acho que nem o Bert Hellinger achou isso. Imaginava, né? E há pouco eu converso muito também com os meus clientes e falando que mesmo assim a gente tem que tomar cuidado, né, Zaki? Porque com a história da pandemia ali surgiu curso de, de vários modelos aí que a gente tem que ter cuidado também, porque não é bem assim, né?
essa formação. Ah, Essa... absolutamente. Eu acho que isso é um dos problemas que eu penso que a associação poderia cuidar um pouco mais, mas é difícil, né? Porque como é que você vai julgar isso, né? E tem muita Não, mas gente isso aí, que... a associação ela tem um parâmetro, né? Ela vai, se Deus quiser, ela vai entrar, é uma diretoria nova que está bem Ah, dinâmica aqui, e e a nós gente está temos o José considerando Miguel de Deus como presidente, eu votei nele, achei maravilhoso. maravilhoso. A Isso aí. diretoria que ele formou, um em cada lugar do Brasil. Então, eu achei isso fantástico. E você sabe que eu e a Sônia, nós fomos responsáveis por ah, colocar de volta todo o começo da associação em 2004, porque tinha sumido, né, Sim, magicamente. sim. E então eu consegui chamar alguns dos pioneiros brasileiros Hum, para poder falar um pouco a respeito, e nós fizemos um sim. vídeo, está no site Que da maravilha. associação, viu? Ótimo. Então, E hoje nós estamos aqui com você, né? Que, aliás, tu foi convidada para participar de um evento internacional. Aí nos fala um pouco sobre esse evento e depois isso, pode já tomar o seu tema também, tá. tá? Mas como é que é? Nos Justamente conta. esse tema que eu escolhi falar, Hilton, é um tema que eu vou falar nessa palestra, workshop que eu vou dar no dia 30, domingo, que vai ser 12h30, horário do Brasil, e lá 5h30, horário europeu. Então, na verdade, é o campo da vergonha, The Field of Shame. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que a gente não aborda muito esse assunto, então eu vou dar uma pincelada aqui, né? E as pessoas que quiserem participar, depois eu vou fazer uma meditação no final sobre isso, mas é muito importante. Essa foi uma das razões pela qual eu escolhi esse tema, né? Que é uma coisa que a gente Perfeito, não perfeito. fala muito a respeito, mas que existe, né? E eu queria só te dizer, então, também que eu vou dar um workshop no dia 29 de abril, sábado, em São Paulo. Eu estou em São Paulo, estou no Brasil, e esse workshop, as pessoas que são associadas vão ter 30% a 35% de Que desconto, maravilha! tá? Olha só, que Então, maravilha. isso é da ABC, é um dos benefícios da associação. Então, as pessoas me Exato. procurem no meu Instagram, tá bom? E eu queria dizer também que eu tenho. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Olha aí, a Cristina Guia está falando: oba, que Olha legal. aí. Eu só não tenho mais lugar para constelar, mas eu vou fazer dinâmica também, né? Sim. E eu tenho um curso na Hotmart que chama-se Introdução às Constelações Familiares. É somente uma introdução assim bem rápida para quem nunca ouviu falar, para quem quer entender um pouquinho mais. E tem a formação em outra plataforma, na BlitzP. Então, Ó, quem se interessar pode depois me procurar. tem Você muitas acha que a gente já pode... possibilidades aí, né? Pois Muitas é. possibilidades. Nossa, Maravilha. mãe do céu. Às vezes eu fico pensando e falo, meu Deus, o tempo não existe mesmo, né? 20 anos atrás e hoje, de certa forma, é a mesma emoção quando se fala em constelação. Mas Exatamente. muita coisa mudou, né, Hilton? Sim. Muita coisa mudou. O mundo, a pandemia, tudo, as pessoas, a gente. Uhum. Então, esse assunto, sim, Nem eu ia dizer, e esse olhar sistêmico sobre a vergonha escondida em nós. Gente, é um tema maravilhoso. Vão colocando perguntas depois que no final eu vou organizar e a Zac vai poder responder para nós. Mas e pode, esse tema, Zac? pode colocar a pergunta, porque eu adoro interagir, eu não me incomodo, não. Eu gosto Olha aí, de fazer essa interação com a pessoa, né? É porque é o maravilha. seguinte, nós, na verdade, nós nos comunicamos muito mais pela nossa energia, Uhum. pelos nossos sentimentos, por nossas sensações, muito mais do que pela nossa mente e cérebro, que a gente pensa que se comunica pela mente e pela personalidade, mas não. E a maior parte da nossa energia, vamos dizer assim, ela é inconsciente. Ela é inconsciente, Sim. mas ela Uhum. continua atuando em você, né?
E assim, por exemplo, eu acredito, eu estudei isso nos Estados Unidos, o Robert Sheldrake concorda, muitas pessoas concordam hoje em dia, que a nossa energia, ela também está em nossos órgãos, nossos tecidos, nossas células, todos são moldados por essa energia inconsciente, né, que continua atualizando. Agora, ela pode se cristalizar também. Aí, quando ela se cristaliza, por exemplo, ela então pode se transformar em doença, mas é uma energia que a gente tem. Então, assim, nós temos um campo individual, né? Cada um de nós tem um campo individual. Uhum. E quando a gente está com a nossa família, quando a gente faz uma constelação, o que aparece é o campo da família, que é um campo só, que é o que o Bert Hellinger chama de uma alma só. Todos nós temos, mas cada um tem o seu campo. A gente não deixa de ser indivíduo. Você não deixa de ser eu não deixo de ser Zaki, mas quando estamos juntos, é um sistema só. Então, isso é muito interessante, né? Olha, será que já... então tá, Pode tem uma seguir, informação. pode seguir. Depois Tá a bom. gente vê aqui. Isso. Então, é interessante que essa sensação da vergonha, por exemplo, é uma sensação, primeiro, né? Ela pode estar escondida no seu inconsciente e ela sempre atua toda vez que a pessoa quer se expressar, toda vez que a pessoa vai aparecer, toda vez que a pessoa vai se expressar. Porque o que acontece com essa sensação? Primeiro, ela foi adquirida em algum lugar da infância, né? Da infância, bebê, já adolescente talvez, mas mais para a infância mesmo, onde você não tinha defesa, né? Não sabia o que era certo ou errado. Então, esse prazer da vida, daquilo que você queria fazer e da sua autoexpressão foi cortado. Foi cortado. Por alguém, por algum motivo, né, que às vezes nem importa o motivo, mas o que importa é a sensação que ficou na pessoa. Então, aí houve uma paralisação. E aí é que a gente chama também de movimento interrompido. A gente pode chamar movimento interrompido algo que aconteceu com um dos membros da família, mas eu estou falando na parte individual, né? Então, esse campo que nós temos, se você quiser me interromper para a pergunta, pode. Tá bom. Eu não me incomodo, não. Esse campo que nós temos, ele vamos supor, ele é como se fosse uma coisa oval, invisível a olho nu. Você pode sentir, assim como quando você entra numa constelação, você sente o campo da família, mas você não vê, mas você sente em você. Mesma coisa no campo individual. Só que a sensação da vergonha faz com que você diminua o campo. Não você. O campo automaticamente diminui. Porque você quer se esconder. Porque você, vamos supor, você tem 4 anos de idade, né, fez uma coisa errada, você fez uma coisa errada, e alguém diz, você é um idiota. E aquilo é um mundo para uma criança de 4 anos. Aquilo é um mundo. Ela fez errado. Mas chamá-la de idiota ficou para sempre. Então aquilo se encolhe, né? Vai para o inconsciente, você cresce, fica adulto, amadurecido, etc. Quando você tem que se expor para fazer um outro trabalho, o seu sistema nervoso tem toda essa memória e vem à tona, aí você é um idiota, você vai errar, você vai ser criticado, você é um idiota. Então você prefere nem fazer, nem se expor, nem falar, porque aquele sistema nervoso seu está te avisando que vai dar errado. Sim. Né? Então, a sensação da vergonha é justamente um campo diminuído. A vergonha, ela traz esse campo diminuído. Ora, se o campo é diminuído, é porque ele não se expressa bem. Porque quando a gente se expressa, a gente precisa estar com o campo bem expandido, aberto, para fora, para o mundo.
Não é só para uma pessoa, para o mundo. Porque a sua expressão, a gente já aprendeu isso, não é só com a sua família, nem só com o seu marido, sua esposa, mas com o mundo, com a sociedade. Você tem um papel aí, que é responsável, importante. Você nem sempre consegue se colocar de uma maneira em que a sua essência apareça para a sociedade e o mundo, porque o seu campo da vergonha que você sente está diminuído de forma inconsciente. Okay? Olha só. Então, tu tá nos contando que algo que acontece na infância, que daqui um pouco, mesmo que o adulto ache que não dá nada eu chamar essa criança de incompetente, de idiota, fica um registro e isto vai atuar mais tarde na vida adulta. É isso que você está nos É mostrando. isso. Só que assim, não tem importância quem te chamou de idiota. Não tem importância para a cura da sensação da vergonha. Porque muitas vezes o adulto pode achar que ele está fazendo um bem, ou que ele, de repente, que é uma coisa normal, chamar a criança de idiota para chamar a atenção e ela aprender. Né? Então, assim, ninguém nasceu sabendo. Né? Então, nossos pais provavelmente erraram, nossos avós, nossos tios, nossos professores, nossos colegas. Então, não adianta você focar naquele que causou na pessoa. Porque Mas certamente errou tentando acertar, né? Exatamente. O que você precisa focar é na sua sensação. O que ficou em você. Porque, inclusive, se você focar no outro, o que vai acontecer? Você vai voltar a se sentir vítima, né? O outro é o predador, você é a vítima, ou você vai ficar com raiva desse predador e essa raiva fica em você, não tanto nele, mas em você. Então, não adianta isso. O que adianta é você perceber, primeiro, que isso está acontecendo com você. Primeira coisa que a gente chama é o reconhecimento dessa sensação em você. Quando você percebe isso, você está diante de um público, quando você precisa expor uma situação, quando alguém confronta você, e você tem medo de devolver a resposta no mesmo tom. Não estou dizendo que você precisa ficar violento ou não, mas você não se sente capaz. Todo mundo é capaz. Mas aquela sensação da vergonha, de se esconder, de estar com o campo diminuído, na verdade, acontece que às vezes você até prefere que ninguém perceba nada em você. Então você se esconde. Então esse campo diminuído, você fala, isso daí para mim não é tão importante. Na verdade, porque ele se esconde, né? Ele está ali, mas se esconde. Então a primeira coisa que você precisa fazer é, de fato, reconhecer que isso você tem. E que isso acontece com todo mundo, de uma forma ou de outra, talvez agora, menos com a nossa educação um pouco mais consciente, né? Eu, às vezes, assisto aqueles vídeos curtos, eu acho interessantíssimo. Agora, os pais, quando está mudando só de assunto, quando está chegando uma criança na família, eles já ensinam a criancinha maior, o irmãozinho maior, olha, você vai ganhar um irmãozinho, etc. Já começa a educar a criança e fazer com que já coloca no colo da criança o bebê. Então tem uma conexão. Enquanto que lá atrás não era assim. Vinha um irmão, você se sentia jogado às traças, porque os pais estavam dando atenção para o irmão pequeno. Então, eu acho que tem um pouco de evolução da humanidade em algumas coisas, né? Então, de forma inconsciente, é isso que acontece. Você prefere ficar escondido do que ter que enfrentar esse medo da humilhação, esse medo da crítica, esse medo do isolamento, né? E o que acontece? A vergonha é uma forma do predador controlar você. Nossa, olha só, gente. Sabe? Então, ele mete medo, ele ou ela mete medo em você através da vergonha. Ele coloca você para baixo
através da vergonha. Ele faz com que você se sinta vítima através da vergonha. Então, o que ele faz? É uma forma de dominar você. Uhum. Né? Uhum. Aquele que for um pouco perspicaz na questão, vai notar isso e vai usar isso em você. Essa insegurança, essa, né? Às vezes é só uma, às vezes pode até ser sem querer, mas às vezes pode ser querendo. Ele se sente mais poderoso e vai te dominar de alguma forma com esse medo, né? E a pessoa já está diminuída, né? Ela se diminui quando ela se sente assim. Agora, você precisa reconhecer esse domínio do predador. E não importa quem é o predador. Não importa a nível de uma cura sistêmica, digamos. Porque se você, como eu disse, vai prestar atenção quem era aquela pessoa, você vai ficar com mais raiva ainda daquilo. Então é melhor você só assim, reconhecer que existe isso, reconhecer que você se sentiu humilhado, reconhecer que você se sentiu com vergonha, reconhecer que isso existe, né? É a primeira coisa que você vai fazer. A segunda coisa é você devolver para o predador a responsabilidade do ato, porque foi ele que iniciou, ele que começou, ele que agiu. Então, a responsabilidade não é sua, é dele. Então, a gente devolve essa responsabilidade para ele. Então, isso limpa bastante, porque você provavelmente se sentiu culpado. Existe também a questão de você se sentir culpado, né? E aí você acha que você fez alguma coisa para que isso aconteça. Agora, só tem um parênteses. Até pode ser que você tenha amado esse predador, que você tenha confiado nesse predador, ou que você queria agradar esse predador. Então, aí, esta porção pequena é de sua responsabilidade, mas sem culpa. É de sua responsabilidade, sem culpa. Então, é bom você encarar isso, né? Então, pode ser que não tenha isso, que não, nada disso aconteceu num ato onde você se envergonhou, mas também pode ser que tenha tido essa relação de amor, de lealdade ou de admiração para o predador. Então, essa é uma responsabilidade sua no sentido para você olhar para isso, não para você se sentir culpado. Né? Então, você está me falando aí sobre os 50%. Essa parte que corresponde a mim, né? Que toda relação tem 50%, digamos assim. Então, o que é dele, a gente deixa lá com o predador, e o que é meu, eu vou olhar para isso de uma forma... Sim, se bem que, presta bem atenção, tudo isso aconteceu na infância. Claro, onde claro. você era muito mais vulnerável, inocente, sem saber. Então, não às vezes, tinha consciência. Você pode ter tido uma admiração com alguém, né, sem saber. Então, essa é a sua porçãozinha, sem culpa. Essa é a sua porção da responsabilidade. Mas a responsabilidade de fazer com que você se envergonhe é do predador. Então, é muito importante para você poder devolver isso. Né? Então, você precisa ir ao nó da questão, da situação onde tudo começou. Porque nós não nascemos com essa vergonha. Aliás, sabe, Hilton, outro dia não, quando eu falo outro dia, anos atrás, quando eu dei várias palestras aí em Brasília, não aí, em Brasília, havia uma população economicamente de nível mais baixo. E aí eu percebi que a vergonha era muito mais presente nessas pessoas. Por quê? Não porque houvesse mais predador, mas eu acredito que porque não havia comunicação entre os adultos e as crianças. Né? Então, uma mãe, por exemplo, precisa lavar a roupa, tem lá 4 filhos, cada um sentado no chão, ou brincando ou não brincando. Ele não era ouvido, ninguém escutava essa criança, ninguém falava com essa criança, ninguém, como se diz,
identificava, dava uma identificação para essa criança, reconhecia essa criança, via essa criança. Então, essa criança, de um nível econômico mais baixo, cresceu de uma forma tolhida. Claro, Um claro. campo, aí eu estou falando de algo maior, mais social, a minha parte de socióloga que vem à tona, e eu estou dizendo, então isso é muito mais comum. Aí quando você vê uma criança que teve condições de se expressar, em que os pais aprovaram, reconheciam, então ela se expande mais. Tá? Então existe também esse lado social do caso. Mas eu estou falando mais do lado individual, tá? Do que eu sou. Então, o que acontece é que a gente consegue... Como é que a gente cura isso? Como que a gente cura em termos, entre aspas, porque no fundo a gente só diminui a intensidade, mas a gente nunca cura nada, né? A gente diminui a intensidade. Então, isso pode vir de uma forma honrosa. Porque às vezes a pessoa passa a vida inteira com uma situação de abuso, por exemplo, abuso verbal, e ela não quer nem saber como ela se sentiu, ela reconhece ou não reconhece isso, e para ela não se expressa. Então, a importância disso é que você deixa de usar o seu potencial. Seu potencial no mundo, seu potencial em relacionamentos, o seu potencial para ganhar dinheiro, porque você está tolhido, está fechado, está com um campo pequeno, não acredita que você pode ganhar mais, não acredita que você pode vencer, não acredita que você pode ter aquela casa, aquele apartamento, ou fazer aquela viagem. Então, de fato, assim, vem de encontro a uma insatisfação de vida quando você não expressa o seu potencial do qual você recebeu do Criador, né? Que é o seu potencial para criar. E a vergonha é uma das sensações que impede isso. Sim, claro. E tu vê aí, a gente falou sobre um monte de coisa, até sobre o merecimento, né? Porque você acabou falando dessa questão, e daqui a pouco a pessoa achar que não merece as coisas, e isso envolve também prosperidade. Olha quantas questões, quantas coisas que acaba refletindo. Agora, é muito importante perceber que isso é inconsciente. Claro. Não é consciente. Quando se torna consciente, quando se torna consciente, vamos dizer que 50% do problema já está resolvido. E até para falar, Hilton, até para falar de um fato que aconteceu de abuso, a pessoa tem vergonha. Até para falar disso. É raro uma pessoa dizer eu fui abusado, Até etc. porque ela fica com a culpa, né? Tem Muitas a vezes culpa. fica com culpa. Pois é, tem a culpa porque isso aconteceu, e também a culpa tem muito a ver com a religião, com as instituições, né, que isso aconteceu com você, de alguma forma não podia ter acontecido, etc. Então, primeira coisa, como eu disse, perceber que não é sua culpa, é da responsabilidade daquele que é o predador. Mas o importante é não olhar para o predador. Isto é, não olhar para quem é o predador. Porque senão você vai entrar na mesma dinâmica de merry-go-round, como a gente chama, que é a ciranda, o círculo vicioso. Você fica com raiva, por que isso aconteceu, como que a pessoa não me respeitou, eu amava a pessoa como foi o pai, foi a mãe, seja quem foi, seja quem for, o irmão mais velho, ou um amigo que eu gostava muito, sabe-se lá o que acontece na cabeça daquela pessoa. Talvez uma falta de conhecimento, uma falta de educação, também ele pode ter sido abusado, né? E eu queria até no final, Hilton, fazer tem uma pergunta aí. Hilton, dá uma olhadinha. Poderia falar sobre a vergonha da miscigenação, das miscigenações brasileiras, a Cristine está pedindo. Assim, eu não queria entrar muito nisso, não, porque eu quero ficar mais na parte individual,
né? Mas aí é uma questão cultural, é uma questão de crença. Né? Sim, Oi? sim. Não, pode seguir. É, Deu um... então, eu gostaria, assim, de ficar mais no individual, porque eu mencionei somente que no nível econômico mais baixo as pessoas têm mais vergonha, e a gente sabe disso. Você já viu uma pessoa falar, um jogador de futebol mesmo famoso falando. Como é que ele fala? Ele fala pouco, ele fala envergonhado, ele fala cortado, né? Ele não fala bem, é diferente. E a Sim. mesma coisa, uma questão de raças, por exemplo. Ah, então o preconceito, eu sou melhor, você é pior, mas aí já é uma outra história, mais cultural, mais histórica, que está, sei lá, até religiosa também pode Uhum. ser. E A Alba Valéria está falando sobre a vergonha das dívidas. eu É penso que vergonha, né? É a a vergonha. vergonha da a É a vergonha vergonha. das dívidas não leva à solução, Uhum. leva a mais dívidas. Se Uhum. você tem vergonha da sua dívida, você vai ficar com mais dívida ainda, porque como você não vai enfrentar a situação, Uhum. você ficará com mais dívida ainda. Então, Uhum. não é essa a solução. Aí tem que trabalhar a sua prosperidade, talvez sistêmica ou individual, né, para poder se livrar das Sim. dívidas. Uhum. Mas encarar Olha só. é sempre mais importante do que não olhar para isso. Sim, sim. E olhar para si. Então, daqui um pouco, um caminho aqui seria ela olhar, como você falou todo o tempo, olhar para o que acontece dentro, né? Quando ela olha para essa. Ela precisa, a primeira coisa, porque assim, existe uma compulsão, né? Existe a Uhum. compulsão da droga, a compulsão da comida, a compulsão do Uhum. sexo, a compulsão Uhum. das dívidas também. A compulsão de Uhum. gastar, a compulsão de comprar, a compulsão de encher a casa cheia de coisas. Então, é preciso olhar para isso. É preciso olhar para isso. É isso que está acontecendo comigo. Esse é o primeiro passo, entendeu? Uhum. Primeiro passo antes de tudo. E quando você Uhum. olha para isso, você já então tem condições de buscar uma solução para isso. Uhum. E aí uma solução específica, né? Porque muitas vezes as dívidas pode ser que você esteja seguindo alguém da família que, que perdeu tudo, ou que você esteja compensando por uma outra pessoa da Uhum. família, né? Também tem essa coisa da compensação, aí Uhum. já é uma constelação, né? Uhum. Ou porque de alguma forma para você o dinheiro precisa ser gasto, não pode estar com você, você tem que Uhum. se livrar do dinheiro. Então tem uma série de informações. Hilton, cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um Uhum. indivíduo, então cada um tem uma história, né? Sim. A gente deve ter esse cuidado sempre, não dá para generalizar tudo, porque eu estou vendo que as pessoas estão colocando perguntas aqui, e a vergonha do corpo, né? E tem aqui pessoas que sofreram bullying, gordos, magros, de óculos, carecas, de repente, né? Mas, enfim, nós poderíamos, de alguma forma, generalizar esse contexto da vergonha, e, enfim, embora o que aconteceu é a questão da vergonha, Sim, né? é Então, a uhum, sensação da vergonha. Então, não importa se gordo, se magro, se careca, se com óculos, se quem óculos, seja o que for, mas o que importa é a sensação, não é o título, né? Que sim. sensação você tem de ser humilhado, de vergonha. Então, mas eu sempre digo, cada caso é um caso. A pessoa que é muito gorda, por exemplo, é uma forma de defesa ser gordo, porque você tem bastante matéria e ninguém vem te encher a paciência, você vai lá e pá, dá um soco e acabou com aquela pessoa, né? E engraçado, quando a pessoa que é gorda, que ela vai emagrecer, ela chega num ponto que ela está quase desistindo. Por quê? Porque ela fica muito vulnerável. Sim, Ela começa a ser ela mesma e ela não tem esse ego para defendê-la. uhum, Porque o ego, a gente fala muito mal do ego, mas o ego tem uma função para criança, adolescente, quase adulto. Ele defende você, ele posiciona você. Então,
para o gordo, por exemplo, o ego dele está destruído, né? Mas ele precisaria, então, se defender e descobrir quão vulnerável ele é se ele for magro. Olha só, sendo magro, tem muita mulher que é assim. Tem muita mulher que é muito bonita, por exemplo, mas é gordinha. Por quê? Porque ela não quer ser atraente. Inconscientemente, ela não quer ser atraente. Porque se ela for atraente, ela vai ficar muito vulnerável. As pessoas vão querê-la, as pessoas vão desejá-la, sabe? Então, não é interessante isso? Muito interessante. Apesar de que tem muitas pessoas que preferem os mais gordinhos também, né? Mas é interessante olhar para essa ótica e para essa questão desta forma, olhar deste lugar para isso, né? E agora, a questão do gordinho é uma questão de saúde, né? Em primeiro lugar, não é nem estética, mas é uma questão só de saúde, de autoestima, você se amar para você ter uma saúde boa. Mas a vergonha, eu queria fazer um exercício, uma meditação no final, Hilton, quando você achar que a gente pode fazer, será que a gente pode fazer? Pergunta para as pessoas que querem fazer ou não, porque pode mexer com elas. Não, acho que vai ser muito bom. Fique à vontade, acho que a gente pode fazer sim. Né, pessoal? Quem está na live aí, pode colocar para a gente se é o momento, se tá bom, se a Zaki pode fazer esse exercício conosco aqui, uma meditação. Se querem que eu fale mais um pouco, né? Eu tentei falar de uma forma geral, né? De uma forma geral, porque não dá para aprofundar num tema numa live como essa. Né? Mas de uma forma geral, para a pessoa ficar consciente de que existe. Outra coisa que acontece também com as pessoas que têm a sensação de vergonha é o isolamento. Elas se isolam do mundo, de tudo, sem saber que isso está aí, dentro de você. Mas alguém que estuda campo, que estuda os movimentos do corpo, sabe que a pessoa está envergonhada de alguma coisa que não sabe o que é, né? Sim. E veja como isso vai criando, a pessoa vai se boicotando na vida, então, sem saber o que está interagindo e não se dando conta daqui um pouco do efeito dessa vergonha. Vai se boicotando nos relacionamentos, profissionalmente, enfim, várias áreas. Você sabe que o Bert Hellinger, ele nunca gostou da palavra vítima, né? Porque ele diz que mesmo no abuso, cada um de nós tem uma responsabilidade, nem que seja a responsabilidade de ter amado o abusador, o predador, ou de ter, como se diz, admirado o abusador. Eu uma vez tive um cliente que ele disse que ele se tornou gay porque ele tinha 10 anos e o primo dele, que tinha 14, abusou dele. Sim. E aí eu perguntei, mas como que era a sua relação com esse primo? Eu adorava esse primo. Eu tinha uma admiração por ele incrível. Então, percebe que houve um domínio, né? Um domínio do predador para a vítima, de alguma forma. Então, é claro que isso, a preferência sexual dele continuou, mas ele ficou mais consciente de como tudo isso aconteceu. Claro. E claro que facilitou, talvez, algumas outras coisas, mas o que eu acho interessante é você ter, para nós, quando eu estudei 4 anos nos Estados Unidos com a Barbara Brennan, sobre campo, sobre sensações, consciências, energia, healing, nos era dito, presta atenção, fica somente consciente dos seus sentimentos, das suas sensações. Já tem 50% daí resolvido. Consciente disso. Quando você estiver consciente, a maioria de nós não quer porque tem medo, né, de que aquilo vai nos controlar, sem saber que de verdade aquilo já nos controla, de alguma forma. Maravilhoso. Olha, Isaac, as pessoas aqui estão pedindo para fazer o exercício, tá? A meditação, que tá tudo ok. A Daniela colocou aqui, a pessoa que é falante se expressa bem, tem postura de alguém autossuficiente, mas que dependendo da situação tem vergonha. Ela coloca então como... essa pessoa pode ter
essa sensação da vergonha em outras situações, que não seja essa de se falar, ou também ela se treinou bastante para poder falar. O que acontece muito com ator e atriz, né? Acontece bastante com pessoas assim. Agora, eu queria, antes de fazer esse exercício, dizer mais uma vez, então, para as pessoas, né, Hilton, que eu vou dar um workshop presencial no dia 29, em São Paulo, no Hotel San Rafael, no Centro Histórico de São Paulo, e as pessoas que são associadas da ABC, elas terão um desconto de 30% a 35% para participar. Aí me procurem, tá? Sim. Primeira É coisa. importante falar, 28, a 29, data é agora, 29 de abril agora. sábado, 29, Isso, 28 é meu aniversário, 29. isso. É importante a gente falar, porque como essa live vai ficar gravada, gente, nós estamos em 2023, então, né, isso é agora 29 de abril, então, De só para deixar gravado 2023, aqui. exatamente. É exatamente isso mesmo. E na Hotmart eu tenho um curso muito simples que custa R$ 79, R$ 97. É Introdução às Constelações Familiares. Eu explico direitinho o que são as constelações em 3 aulinhas. Não dá certificado, nada disso não credibiliza a pessoa, mas para a pessoa poder entender. E aí eu tenho uma formação também na BlitzPay, né, minha formação que eu dou há mais de 20 anos. E o que eu queria dizer, eu tenho também livros na Amazon, depois eu vou passar para você poder colocar aí na ABC. Pode botar ali na história, no histórico São 4 livros, eu tenho 4 livros publicados. Mas, olha, o Rodrigo está aqui, o Rodrigo está mandando parabéns para você. O Rodrigo foi meu colega na UX quando a gente fez a formação lá, e ele está falando aqui que você foi o primeiro contato dele com as constelações. Olha que maravilha. que legal. Pois é como eu disse para você, eu me espanto com tudo que tem acontecido com a constelação. Parece que eu estou vivendo um sonho, assim, porque de alguma forma a gente sabia que a gente tinha uma fórmula, a fórmula da juventude, mas a gente não sabia o poder que essa fórmula tinha, né? Lá no ano 2000, etc. Mas agora a gente, assim, o meu dever, pelo que eu entendo, é dar uma boa formação, um bom curso, porque eu acho que todos os meus ex-alunos se transformam em excelentes consteladores, porque eu ensino muito percepção sensorial. Por exemplo, no caso, o campo da vergonha, para a pessoa poder sentir, né, o que está acontecendo. Eu vou fazer um exercício, mas... E antes do exercício, o José Miguel também está aqui, dando os parabéns para você. Que legal, José Miguel. Eu gostei do José Miguel, fiquei muito feliz que ele se tornou... José Miguel, vou passar os meus livros para você colocar na ABC, tá? Eu tenho 4 livros publicados na Amazon, pode ser? Coisa boa, que bom, ótimo, seja muito bem-vindo. Então, assim, agora a gente vai se encaminhando já para o final da live. Eu acho que é interessante fazer o exercício que o pessoal está pedindo aqui. Tá. Vou fazer o exercício, mas eu só queria dizer para a pessoa fazer de forma light, não fazer muito forte, para não entrar no problema em si, né? Vamos tentar. Então, primeiro, o exercício está em inglês, que eu vou fazer no dia 30. Respira, as pessoas comecem respirando bem devagar, porque a respiração, ela leva para dentro do corpo, para as suas sensações e sentimentos dentro do corpo e para os seus órgãos e tecidos e células. Então, respire bem devagar e expire. Pode ficar com os olhos abertos, como é que é? Como? Pode ficar com os olhos abertos, olhos fechados. Assim, de preferência fecha, porque aí você se concentra mais no seu interno. Focalize no seu corpo. Focalize no corpo, de forma geral. Agora, tente ver com o seu terceiro olho
pela sua imaginação, a situação pela qual você sentiu vergonha. Uma situação qualquer. Tente perceber no seu corpo aonde a respiração parou. Quando você lembra desta situação, aonde a sua respiração parou no seu corpo. Que parte do seu corpo ela parou, dói mais, que chama a sua atenção. Escute isso com os seus ouvidos energéticos. Nós temos essa habilidade. Aonde essa energia parou? Em que parte do seu corpo, por mais estranho que pareça, essa energia está diferente. Conscientize-se de como você se sente. Com as mãos, toque aquela parte do seu corpo onde a sua energia parou. Toque. E perceba a conexão do resto do seu corpo com esta parte. Fale com essa parte do seu corpo, mentalmente. Sinto muito. Sinto muito. Mas agora eu vejo você. Agora eu te vejo. Eu te liberto. Você não precisa se esconder mais. Devolva a vergonha para aquele que a causou. Sem julgamento. Não faça julgamento nenhum. Você precisa cuidar desta parte do seu corpo. Você é lindo, é linda. Repita várias vezes mentalmente para essa parte do seu corpo. Você é linda. Você é lindo. You are beautiful. Beautiful. Respire bem devagar para que todas as células e órgãos do seu corpo, especialmente esses que pararam, consigam perceber e absorver. Agora, devagarzinho, faça uma pequena reverência para a vergonha, simplesmente para reconhecer que ela existe, somente como reconhecimento. Agora, você se torna um observador. Você vê, você enxerga sem julgamento. Sem julgamento. Porque a criança já teve muito julgamento. Agora é hora de não julgar. Abrace
a criança que você foi e sinta-se muito feliz com ela. Quando você abraça, você sente o seu campo se livrando de toda negatividade e você sente que o seu campo cresce em felicidade. Então, quando você expira agora, você expira a negatividade, o passado, essa vergonha. E quando você inspira uma luz, uma leveza. E diga para você mesmo: eu saí da prisão. Não mais. Não mais. Por último, você agora reconhece a criança no momento da vergonha. Você vai reconhecer a sua infância, reverenciar a criança e a infância. Faça com que a sua criança tenha certeza de que você está lá para ela e por ela. Talvez ela fique desconfiada, mas tudo bem. Ela não pôde confiar nas pessoas. Tudo bem. Faça com que ela tenha certeza de que agora você vai cuidar dela. Você vai cuidar dessa parte do seu corpo que parou de respirar. Então agora respire bem devagar nessa parte do seu corpo. Através dela, inspire uma luz, uma leveza, uma libertação e expire tudo aquilo que não foi bom e que estava aí. Apague da sua vida. E fique nesse embalo da criança e do seu corpo, do seu órgão. Não importa o predador. Neste momento, não importa. Importa só a sua sensação. E sinta-se expandindo, expandindo uma luz da cor que você quiser. Quando você expande essa luz, imagine que esteja expandindo, por exemplo, aqui nessa live da Instagram, esteja expandido em mim, no Hilton, no José Miguel, na ABC, em você, os seus colegas, na sua família, os seus amigos, no seu trabalho, nas constelações, no Brasil e no Brasil. Quando você se sentir pronto, pode abrir os olhos. Maravilhoso, Zac, maravilhoso. Dá Está aí tempo um de grande alguém, presente. Oi? dá tempo de alguém compartilhar, se quiser? Nós temos mais uns 2 minutinhos, 3, para a gente não perder a live. Dá sim. Eu perdi o horário, eu já não tenho mais o horário. Estou Nossa, que atemporando. isso. Mas está aí um grande presente que você deu, né, para quem está participando. Quem entrou no meio do exercício, gente, a live vai ficar salva depois aqui no Que Instagram legal. da BC. Você pode entrar, assistir de novo e fazer exercício desde o início, porque vale muito a pena. Se alguém quiser compartilhar a sua experiência aqui, por favor, né? Pode compartilhar. Se E der pra... tempo, né? Não perdi a hora, como eu te disse. Dá tempinho. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa do exercício que a gente fez, pode ficar à vontade aí. Com certeza foi um momento, acho que muito proveitoso. Deu para as pessoas
eu mesmo consegui me conectar a algo, né? E pude perceber, me dei conta de algumas coisas, porque esse tema que você traz, ele é um tema, como você falou, que poucas pessoas olham para ele, talvez pela própria vergonha, né? É por isso que eu falei, ó, como se chama? A Sandra Morales, que bom, Sandra, foi minha aluna. Quem mais Uhum. que estava aí? Alba Valéria, ele recebi como um presente. Que Vai bacana. ficar E no assim, Instagram não tenham também. vergonha de compartilhar. Não tenham vergonha de compartilhar. Isso. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de receber alguma crítica. Não tenha. Não, Pode não. compartilhar. Isso, né? Vai ficar no Instagram. A Sandra está falando que vivência especial, gratidão. A Mônica está dizendo Bem, incrível, incrível. que bom. A Salete também colocou ali gratidão. A Salete, minha ex-aluna também. José Miguel falando maravilhoso. Muito obrigado, Zac. Que Ah, de nada, é um prazer. Um grande prazer estar aqui com você. maravilha. Você é um bom entrevistador, viu, Hilton? Que bom. Você também é uma ótima palestrante, porque olha aí, gente, a gente pode aproveitar muito o conteúdo de hoje. Então, essas lives aqui no Instagram da ABC, elas ocorrem, né? Tem os períodos ali. A gente vai colocando sempre aqui, divulgando as datas, os horários para que vocês possam acompanhar. E hoje a gente teve esse presentão da. Como que pronuncia? Eu vi que você é Zac ou Zaki? Eu vi que Olha, você pronunciou de uma forma se você, diferente. só pode falar, a Valéria falou, consegui enfrentar a minha vergonha, que bom. O meu nome é árabe, meu primeiro nome é árabe, meu segundo nome é inglês, porque eu fui casada com inglês. Então, eu Sim. sou viúva. O primeiro nome, você sabe como é que pronuncia? No Líbano, você não vai Pois é. acreditar. Não. Skie. Ó, Como? skie. Essa é a Olha. pronúncia correta, de esquiar, skie. Mas as Hum, pessoas me chamam de Zac, Zaki, etc. Mas eu gosto muito do esqui. que Eu tenho legal. alguns amigos árabes que me chamam de esqui. Meu pai me Que chamava de legal. esqui também. Que Legal. legal. Que bacana. Então é ótimo, assim. Zac, assim, acho que a gente. Olha, eu voltei no Zac, então tudo bem, tá tudo certo. Tá ótimo, não tem problema não. Quero É o agradecer muito. Hilton, estou dizendo para ele que ele é um bom entrevistador. Incrível, muito bom. Olha, Vamos ficar sem tudo vergonha. maravilhoso. Você vê como essa expressão sem vergonha, né? Ela já foi para o mal, né? E, na verdade, ela não é, mas ela já foi para o mal, sem vergonha. É verdade. Muito bom, gostei, João. Que ótimo. Gostei, Que de ótimo. Deus. Uhum. Zac, muito Tá obrigado bom. pela sua Obrigado a você. disponibilidade, muito obrigado por esse presente. Depois, né, quem quiser ver um pouco mais, pode seguir a Zac no Instagram dela. Vai estar lá também as datas, todos os cursos, os eventos, tudo Isso. lá, E né? lá no meu Instagram é Zaki C. Meredith. Então, também qualquer pessoa pode entrar em contato comigo para saber do workshop, dos livros, dos cursos, tá? Feito. Tá bom? Muito Muito bom, legal. muito bom. Que Que bom, me sinto beleza. realizada. Eu também, estou Adoro bem falar, feliz, adoro ensinar. Obrigada, Hilton. estou bem Obrigada. feliz. Olha, Tá bom. desejo para você sucesso lá no evento, viu? E depois você vem compartilhar conosco em algum momento aí como que foi esse evento Tá ótimo. maravilhoso lá e o workshop e tudo mais, ok? A todos que Legal. participaram da nossa live aqui, muito obrigado pela presença de vocês. A live vai ficar gravada aqui e até um próximo encontro. Tá bom. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.